Então sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos baús, que nós começamos a semana passada. Na semana passada eu comentei sobre o relacionamento com um casamento, né? Falei bastante específico do casamento, que é aquele casamento onde o casal, esse casal, sem especificação de gênero, tá bom? Esse casal, eles carregam, o casamento é como se eles carregassem um só baú, né? Carregassem uma só estrutura, e dentro desse baú, só relembrando um pouquinho, dentro desse baú vai se colocando os tesouros que vão se aprendendo da convivência, o investimento que se faz no relacionamento, porque um relacionamento, ele é um investimento, e ele é um investimento onde nós colocamos tempo, nós colocamos parte da nossa vida, nós colocamos dinheiro, nós colocamos confiança, colocamos respeito, colocamos fidelidade, colocamos uma série de virtudes, qualidades que se espera que seja uma troca mútua. Então eu respeito, quero respeito, eu confio, quero que confie, eu sou solidário, eu invisto com o meu trabalho, eu espero que a outra pessoa também invista com o trabalho. São várias coisas que se fazem um casamento. Gente, me mandaram perguntas assim: Sônia, você quer dizer então que um casamento, ele é um mar assim, um mar calmo, nunca tem uma tempestade, ou que são apenas rosas sem espinhos? Gente, é utopia imaginar que pessoas com ideais diferentes, com características diferentes, com sentir, com pensar, o sentir e o agir diferente, vá conviver sem ter que fazer umas DR, sem ter que discutir essa relação. DR quer dizer isso. Então, não precisa fazer um barraco, como se diz, não precisa fazer um escândalo, não precisa gritar, não precisa xingar, não precisa baixar o nível. Mas o relacionamento vai ter pontos onde você precisa sentar e conversar. Olha, eu vejo desse jeito, eu penso dessa maneira, o que você acha? Você está fazendo uma coisa muito diferente do meu jeito de pensar, do meu jeito de sentir, do meu jeito de agir. Gente, pensar, sentir e agir são potenciais. A gente diz que é potencial da alma, potencial da psique. A nossa mente pensante, ela tem características diversas. Essas características diversas pode sim ocorrer de você ter uma ideia e uma opinião totalmente diferente do seu companheiro ou da sua companheira. Você pode, por exemplo, desde as coisas básicas, uma pessoa pode gostar de uma coisa e a outra não, tanto na comida, como no divertimento, como inclusive na qualidade de amigos, que tipos de amigos. E nós não podemos nos esquecermos que fica tranquila, Marta, que quando nós vamos para um relacionamento, nós temos um passado. Por que nós temos um passado? Então, tanto um como o outro tem amigos, tem familiares, tem trabalho, tem colega de trabalho, tem bairro, tem uma série de coisas que você carrega para esse relacionamento. Então você vai carregar o pai, vai carregar a mãe, vai carregar os primos, vai carregar a parentela em si. A única coisa é que você não pode ir para um relacionamento e ficar com dois pés. Um pé na sua casa, um pé no relacionamento que você começou e um pé na casa da sua parentela.
na casa dos seus amigos. Então pode sim acontecer de um relacionamento e um falar para o outro: olha, você tem amigo X e amigo Y que eu não gosto muito. E eu sempre gosto de dizer a seguinte coisa: o meu melhor amigo pode ser o seu pior inimigo. E isso não difere muito no seu sentir, no seu gostar e na sua ação. Então, se você vai para um relacionamento e o seu melhor amigo é o pior inimigo do seu companheiro ou da sua companheira, convenhamos que você vai ficar entre a cruz e a caldeirinha. Eu acho que é assim que se diz, eu não sei muito bem como é que fala ditados. O Toninho falou para eu não arriscar falar muitos ditados, porque eu faço umas furadas com os ditados. Mas vamos lá. Você vai ter que escolher, você vai ter que dizer para o seu amigo: olha, você é meu amigo, eu gosto de você, mas você é inimigo do meu companheiro, da minha companheira, e isso não vai dar muito certo. Então, enquanto vocês não fazem uma amizade, enquanto vocês não conseguem se acertar nessa... Eu acertei o ditado. Enquanto você não consegue se acertar com essa pessoa, nós precisamos de dar um tempo, um respaldo. Por quê? Porque senão você vai ficar sempre em atrito com o seu companheiro e sua companheira. E eu vou dizer mais: o inimigo é só um pontinho, o inimigo dele ou dela é só um pontinho, mas ele vai sempre arrumar a pedrinha de percalço justamente naquela situação. Ah, eu acho que você não me ama, porque você ainda continua sendo amigo de fulano ou de Beltrano. Não, eu te amo, a minha amizade é antiga, é anterior. Como que eu ia saber, criatura de Deus, que vocês eram inimigos? Mas eu também não preciso trazer um inimigo para a minha casa e transformar o meu relacionamento numa guerra, num pé de guerra. Então eu preciso ter um bom senso, eu preciso pôr um peso na balança, eu preciso saber quanto é que pesa, quanto é que vale aquela amizade. Por isso que a gente diz que o período de namoro, o período de se conhecer, não é, gente, só para fazer sexo. É que tá tão moderno agora, né, os relacionamentos, que as pessoas se relacionam para fazer sexo. E aí não se conhece, se casa com o desconhecido, não sabe quem é amigo, quem não é amigo, não sabe o que faz, o que deixa de fazer. O relacionamento, o namoro, a amizade e o namoro, ele existe para que você conheça a pessoa, quem é o pai, quem é a mãe, quem são os amigos, quem é a parentela, para você ajustar isto, para você peneirar essa situação antes. Você peneirar essa situação antes. Olha, fulano não dá certo. Então a gente vai vendo isso, essas coisas. Se você deixar para fazer isso só após o casamento, pode acontecer de você ter muitas DRs com seu companheiro, com a sua companheira, por causa dessas coisas. Outra coisa, vocês estão carregando um baú, mas vocês não estão vivendo de osmose ou uma ilha. Então, um relacionamento não é uma ilha. Ai, agora eu estou com meu marido e ninguém, nada, absolutamente nada entra nesse relacionamento. Então, dane-se papai, mamãe, titio, dane-se os vizinhos e os amigos, agora é só nós dois. Não é isso. Um relacionamento, ele é um caminho, é uma jornada que você vai fazer com aquela pessoa. Seria muito bom se esta jornada fosse de mais de coisas boas do que de ruins. Que você tivesse mais alegrias do que infelicidades. Que você tivesse mais oportunidade de aprendizado do que de mágoas, de sentimentos. E outra coisa, ter sempre o cuidado, que tipo de joia, que tipo de valor, que tipo de virtudes que eu estou colocando no meu baú.
Nós estamos carregando um baú, cada um está segurando numa alça, eu estou colocando virtudes, mas o meu companheiro ou a minha companheira está colocando vícios. Uma das coisas que mais atrapalham o relacionamento, vou falar algumas coisas que atrapalham o relacionamento, e atrapalha sério. O primeiro deles, assim, em primeiríssimo lugar, é o álcool. Por que o álcool atrapalha um relacionamento? Porque quando você encontra um amigo, foi para um restaurante ou fez uma reunião familiar, você tomou um pouquinho, compartilhou ali uma taça de vinho, sei lá, um copo de cerveja ou uma, sei lá, tem gente que gosta de uísque e tal. Eu não conheço muitas bebidas alcoólicas, gente. Então, eu vou ficar nessas três coisas aí, tá? Vinho, cerveja e uísque, porque qualquer outra coisa que eu falar acima disso vai ser bobagem. Então, se você fez ali tudo bem, agora você começou a reunião familiar. Você começou, você encontrou-se numa sexta-feira, por exemplo. E aí a reunião varou a noite toda bebendo, adentrou o sábado bebendo, percorreu a madrugada do sábado bebendo, o domingo bebendo. Isso não é reunião, isso é alcoolismo, isso é compulsão, isso é bebedeira, isso estraga o relacionamento. Não importa qual lado, não importa se é o lado feminino que faz isso ou se é o lado masculino, se são ambos. Então o casamento ele não subsiste, ele não vai resistir a essa têmpera do álcool. Infidelidades. A infidelidades não é apenas a infidelidade sexual. A gente dá um valor, a gente dá um peso, a gente briga inclusive bastante com relação à infidelidade sexual. E ela é muito ruim porque a outra pessoa vai perder a confiança, e para readquirir a confiança, eu já falei isso em lives anteriores, muitas vezes nunca mais vai recuperar a confiança. Existem outras infidelidades, por exemplo, uma reunião de amigos, só os bolinhas, conversando, o móvel da conversa é os defeitos de cada uma das esposas, de cada um dos companheiros. Isso é uma infidelidade, isso é uma coisa muito feia, isso é uma coisa muito horrorosa, porque você está conversando com seu amigo e falando mal da sua esposa, ela que é a tua companheira, ela que é a tua parceira, ela que está na luta, é ela que está dividindo o ovo, é ela que está somando dinheiro para ver se vai dar para pagar as contas, não é o teu amigo. É a sua companheira ou é o seu companheiro, porque vale para os dois lados, porque as luluzinhas, quando se reúnem também, tem que tomar cuidado para não falar mal dos bolinhas. Então a gente tem que ter uma fidelidade de caráter do nosso companheiro e da nossa companheira. Você tem que fazer um marketing positivo. Daí outro dia a pessoa me disse assim, Sônia, mas o meu esposo não é uma coisa maravilhosa assim para eu ficar falando. Pô, então por que você está com ele? Então, quando você fala mal dele, em primeiríssimo lugar, você está falando mal de você mesmo, né? Ai, meu marido é uma tranqueira. Você é uma tranqueira por subconsequência, porque você está convivendo com uma tranqueira. Então, gente, eu sei que é pesado o que eu acabei de falar, mas a gente tem que tomar cuidado com as coisas que nós vamos falar, porque muitas vezes a gente está depondo contra nós mesmos. Então, cuidado com essa infidelidade. Cuidado com aquela infidelidade de chegar na casa da mãe, de chegar na casa do pai e falar mal do companheiro ou da companheira. Falar que ela não é parceira, que ela não ajuda a minha mãe, sim, que era bom que cozinhar, porque era uma maravilha. Mentira! Cozinhava nada. Quando ele era solteiro ou ela era solteira, brigava o tempo todo sobre a comida. Mas agora é que é o motivo. Ai, mãe, a sua comida que é uma delícia, porque é da minha esposa, pelo amor de Deus, ninguém aguenta comer aquela broa. Mentira! Mentira! Você está falando mal da sua companheira, da sua companheira. Eu não posso falar isso depõe contra você mesmo, depõe contra o seu pensamento, depõe contra a sua atitude. Você está dizendo para as outras pessoas
que você não tem, que você não é uma pessoa confiável. Se você fala mal do marido, se você fala mal da esposa, o que você vai falar do chefe, do colega, do amigo? Entendeu? Que a gente faz essa. Então, quando a gente faz esses pensamentos, aí a gente diz assim: ai, é tão pesado esse casamento. Quanto de pedra que você está colocando nesse baú? Ai, não aguento mais carregar essa cruz. Quantas pessoas você está, quantas pedras, quantos objetos negativos você está colocando nessa cruz chamada casamento? Quanto que você está transformando isso numa estrutura infernal? O companheiro sai para trabalhar, isso para quem, para aquelas que não, para aquele que não trabalha fora. O companheiro sai para trabalhar, quando ele chega de tarde, tá com aquela cara, sabe aquela cara de pastel de ontem? Tá com aquela cara de pastel de ontem. Frio e murcho, caso vocês não sabem, né? Frio e murcho, tá com aquela cara de pastel de ontem. O que você tem? Nada, não. O cara fala, meu Deus, eu dei 8 horas, 10 horas do meu trabalho para chegar em casa, a pessoa que deveria estar aplaudindo, e daí, como é que foi o seu trabalho, como que foi o seu dia, você teve um dia feliz? Falar isso? Então, cuidado, porque isso é pedra no baú. O companheiro fala uma coisa, e aí você fala assim, você já me falou isto, que falta de assunto. Muito antigamente tinha um marketing de TV que falava de um jornal muito famoso, todo mundo conhecia o Estadão no Brasil, ele existe até hoje. E a pessoa repetindo bom dia, parece que vai chover hoje, né? Aí o outro falava, tá com cara. Aí no outro dia, bom dia, parece que vai fazer sol hoje, assim, tá com cara. Daí no final aparecia aqueles letrões garrafais, assim, falta de assunto, leia o Estadão. Então, muitas vezes o casamento fica exatamente esse refrão, sabe? Falta de assunto. O casal não tem mais coisas em comum para conversar, não tem mais estímulo, não tem mais um assunto, não dá risada, não faz uma, não tem uma comunhão. Vai ficar difícil, vai ficar difícil. E aí tem só cobrança, só atitudes de cobrança, ninguém aguenta, gente. Olha, a nossa vida, ela só é leve, ela só é equilibrada, ela só é gostosa quando a gente consegue ter uma leveza. E ter essa leveza é levar a vida com mais carinho, é procurar ter um olhar de admiração pelo seu companheiro, pela sua companheira, manter o encanto, buscar uma conversa, fazer uma coisa gostosa, você receber uma coisa gostosa, sabe? Uma das coisas assim que eu mais gosto, assim, que é, olha, gente, eleva a minha alma. Eu acho que esta é a palavra mais correta. Eu falar para o Toninho assim, ai, tô com fome. É assim mesmo, tá? É desse jeito mesmo. Ai, tô com fome. Ele pergunta para mim, o que você quer comer, minha linda? O que você quer comer? Olha que frase mais linda do mundo. Gente, essa frase equivale assim, eu te amo, eu te adoro. Sabe? O que você quer comer? O que você quer comer? Ah, invariavelmente, gente, olha, invariavelmente vai ser assim, queijo. O que eu quero comer? Queijo. Aí, ai, pode ser um abacaxi com queijo? Pode, abacaxi com queijo, adoro abacaxi com queijo. Ele vai providenciar isso, isso é uma delícia, ele adora cozinhar, isso é uma delícia. Isso é a parte. Então, isso é uma delícia. Então, quando eu falo que eu estou com fome e ele pergunta o que eu quero comer, ó, quando ele faz isso, ele está dizendo para mim, ele está dizendo para mim, olha, eu te amo. Eu quero o seu bem-estar e quero a sua barriguinha não roncando, né? Seja feliz, coma teu abacaxi com queijo. Então a gente tem que aprender que muitas vezes o nosso companheiro, a nossa companheira nos fala
fala do seu amor de uma maneira muito leve, muito equilibrada, levando um cafezinho, sabe, ir tomar uma água, perguntar se você quer uma água, olhar assim e falar, nossa, eu tô achando que você tá muito tristinha, quer sair um pouco, quer dar uma volta. Então nós precisamos entender isso, que quando nós fazemos isso, nós estamos colocando tesouros nesse baú e esse baú não fica pesado, não fica desproporcional ao relacionamento. E é nessa característica que começam as ansiedades dentro do relacionamento. A nossa ansiedade, ela vem de um instinto primário chamado medo. Então, dentro da nossa psique, nós temos instintos. Então, nós temos instintos primários. Que instintos primários são esses? Nós temos o medo, a raiva, a alegria, a tristeza, o desprezo ou nojo. Então, esses são os primários. E deles, eles eles derivam em outros sentimentos, em outros estados instintivos. Então, a ansiedade, a raiz da ansiedade, geralmente é o medo. Por quê? Por que eu estou ansioso? Eu estou ansioso porque eu estou com medo. E eu preciso descobrir, eu estou com medo de quê? E às vezes não é de quê, é de quem. Às vezes a gente já colocou tanta pedra nesse baú que o nosso companheiro e a nossa companheira não se interessam mais por nós. Eles não têm mais aquele olhar de admiração, eles não estão mais encantados conosco. E aí a gente sente isso, a gente registra isso, e aí a gente começa a ficar ansioso. E começa a sair lá no fundo, lá na inconsciência, lá no inconsciente. Ai, será que ele vai me deixar? Será que ele ainda é fiel? Será que ela ainda me ama? Então vocês entendem que a gente vai colocando coisas nesse relacionamento e esse relacionamento vai ficando tenso, vai ficando ansioso, vai ficando desequilibrado e você começa a ter medo do futuro. Você começa a ter medo do futuro. Até onde que nós vamos nessa jornada junto? A outra coisa que desequilibra muito um relacionamento de forma muito dolorida é qualquer coisinha que a outra pessoa faz, a gente fala assim, ai, eu não sei. Sinceramente, eu não sei se está valendo a pena investir nesse relacionamento. Gente, tem coisa pior do que você fazer isso. Eu vou dizer para você, olha, dentro da neurociência, dentro da característica, dentro da síndrome do coração partido, é como se você estivesse apontando uma arma para a pessoa e dizer assim, eu vou atirar. Só tem uma bala, é roleta russa, eu vou apertar no gatilho. Pode ser que você seja estourado. Então, quando a pessoa, às vezes, uma indecisão, por exemplo, um medo de tomar uma atitude, o medo de fazer alguma coisa, de ousar alguma coisa, ou a pessoa distraiu, ou esqueceu, ou prometeu para a esposa ou para o esposo, prometeu que ia trazer determinada coisa da rua. E aí ele chega e você olha para ele assim. Eu me lembro quando o Toninho trabalhava no Shopping Dom Pedro, de manhã eu falava para ele assim, traz churros. Tinha um churros lá no shopping, não tem mais, tinha um churros que era maravilhoso. Traz churros, trago sim, minha linda. Mas você acha que eu sou besta? Ali pela próxima das 19 horas eu mandava mensagem, não se esqueça do meu churros, né? Vá que esquecia, né? A hora que chegasse assim, abrisse a porta, você trouxe meu churros, não? Assim, né? Então, às vezes, o nosso companheiro, a nossa companheira esquece. Ninguém é obrigado a lembrar de tudo. Esse negócio, eu vou falar uma coisa, esse negócio de que tem que lembrar a data do mêssário, não, porque antigamente você fazia aniversário de casamento, agora tem mêssário. Você faz aniversário mês a mês.
Gente, isso é um inferno. Já não basta você ter um monte de problemas, você inventa outros. Esse é um inferno, porque como que você vai querer que a criatura masculina, que só tem duas caixinhas dentro da cabeça, a caixinha do tudo e a caixinha do nada, vai lembrar o dia que vocês se conheceram, a música que foi tocada, a não sei o que, a roupa que você estava vestindo. Esquece isso, gente. Ele não vai lembrar a data de casamento, ele não vai lembrar a data do seu aniversário, ele não vai lembrar a data não vai saber que restaurante que vocês comeram a primeira vez junto, ele não vai saber, a menos que ele utilize mais ânima do que ânimos. São duas forças dentro da nossa psique. Para quem não sabe, nós temos a força feminina e a força masculina, dois campos energéticos dentro da nossa psique. Se o rapaz, se o jovem, ele for assim, do rapaz grudento, do rapaz romântico, beijinho, florzinha, ela fala é grudenta, eu não gosto, só de coisa parecida, já ri muito com ela por causa disso. Mas tem jovem, tem rapaz que é assim porque ele trabalha mais com essa energia ânima, então ele vai lembrar da data de aniversário, ele vai lembrar o dia que se conheceu, ele vai lembrar, né, dessa vida e mais 50 vidas para trás, e mais 200 para frente, ele vai lembrar. Por quê? Porque ele tem esse romantismo no sangue, ou ela tem esse romantismo no sangue. Então, data, aniversário, cartão, beijo, bombom, essas coisas são importantes para essa pessoa. Você está convivendo com uma pessoa que é assim, custa! Você vai pagar algum imposto, você ser feliz com a pessoa desse jeito? Contribua, retribua a situação. Ai, meu amor, que dia maravilhoso que é hoje. Você começa a rodar dentro da sua cabeça assim, gente, que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Deixa eu olhar. Que dia que é hoje? Ai, realmente. Aí você começa a fazer vozes para descobrir que dia que é. É mesmo, meu amor, hoje o dia é fantástico, né? Esses acontecimentos maravilhosos. E ele, ai, realmente foi o dia que a gente se conheceu. Você lembra? Tocava Djavan, Oceano. Ai, é verdade, vamos pôr Oceano para tocar, gente, pelo amor de Deus! Seja romântico pelo menos 5 minutos. Isso é que mantém a admiração, isso é que mantém a conquista, isso é que mantém a vida. Não custa nada, você não paga imposto para fazer isso. A única coisa que a gente não paga imposto é sonhar e participar do sonho, do desejo da outra pessoa. Pelo amor de Deus, então vamos ser pessoas parecidas. E não adianta nada você ter tratado ele ou ela mal e depois ir lá no Facebook ou lá no Instagram e colocar assim, hoje 15 dias que nós nos conhecemos. Você acabou de dar uma tacada, um chute na canela, logo que você. Ai, de puro amor e beleza. O amor não é para o outro ver, o amor é para a gente viver. O amor não é para o outro ver, o amor é para a gente viver. É a gente tem que viver com a pessoa que está compartilhando conosco. A mesma coisa vale aí para mães, para, sabe, filhos. Maltrata a mãe o ano inteiro. No dia das mães, compra panela para ela. Eu sempre disse isso. Que se um dia eu recebesse panela no dia das mães, eu dava uma panelada na cabeça. Eu não gosto de cozinhar nem um dia, porque é que eu vou ganhar panela no dia das mães, sabe? Aí você maltrata a mãe o ano inteiro, daí no dia das mães dá uma panela para ela, que você está dizendo o que para ela? Olha, você não é importante, mas a cozinheira sim, continue cozinhando para mim, eu vou continuar te maltratando. Isso não é legal.
dê um pijaminha, faz um envelope muito lindo, um envelope tudo cheio de florzinha, coloca o dinheiro dentro e deixa ela comprar o que ela bem quiser, sabe? E pronto, isso é coisa. Então, agora que o tal do Pix, e eu fiz isso esse ano, gente. A minha amiga maravilhosa, minha irmã do coração, ela fez aniversário e eles foram viajar no aniversário. Então, eu fiz o Pix para ela de presente de aniversário. Ela estava em outro país, aí ela ia poder comprar alguma coisa lá. E eu fiz um cartão muito bonito e com o valor do Pix, dizendo assim: você recebeu seu presente de aniversário. Ela falou assim: nossa, foi o presente de aniversário mais lindo que eu já recebi na vida, porque eu fui lá e comprei o que eu quis. Então, é isso. Então, faça isso com a sua mãe, faça isso com a sua esposa, faça isso com o seu marido, sabe? E não compre croque, pelo amor de Deus, a não ser que você queira o divórcio. Se você quiser o divórcio, daí sim, você compra um croque bem bonito, põe na embalagem, tá com um lacinho para ele vai olhar ou ela vai olhar e vai falar: nossa, pediu o divórcio, sei, entendeu? Porque aquilo é muito feio, é muito horroroso e ninguém merece um troço daquele. Aí não adianta falar que é confortável, porque é feio, fede, dá chulé, fica com pé de pato e é horroroso. Então, convenhamos, aquele trem é muito horrível. Então a gente tem que aprender a fazer isso para não pôr essas pedras dentro do relacionamento. Uma pessoa se desenvolve nas próximas sequências, até por causa da Fabiana, que pediu isso, a Sil, nas próximas sequências de live nós vamos falar dessa ansiedade, por que que ocorre essa ansiedade. Mas a ansiedade, ela sempre vai nascer dentro do seu lar, ela vai nascer dentro da sua casa, seja no momento em que você é filho, seja no momento em que você é mãe, seja no momento que você é esposa, ela vai nascer ali dentro dessa célula. E essa ansiedade, esse desequilíbrio você leva para a sociedade. Uma pessoa insegura, uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem dificuldade de tomar determinadas atitudes, de tomar decisões por causa dessa ansiedade, porque o medo ele se torna paralisante, uma ansiedade chega no pânico, gente. E o pânico pode, inclusive, levar uma pessoa à morte, porque a pessoa fica tão paralisada, ela pode ter um infarto, ela pode ter um AVC, pelo estresse dessa quantidade de energia que ela gera ali dentro dela para se defender, nessa loucura de se defender. A ansiedade, você tem duas ou três características. Uma delas é que você está muito além do tempo presente. E como o nosso cérebro ele é incapaz de identificar o futuro, por quê? Porque o futuro ainda não existe, ainda não aconteceu. Então, o que, que vai acontecer? Se eu estou pensando demais amanhã, no amanhã, depois do amanhã, no ano que vem, eu saio aqui do presente e vou lá no futuro. O meu cérebro vai entrar em desequilíbrio, o sistema neural vai entrar em desequilíbrios porque ele não consegue encontrar uma coisa específica. O nosso cérebro só trabalha com coisas específicas. Só para vocês terem uma ideia, se nós tivermos muitas opções de alguma coisa, a gente não sabe o que comprar. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Foi numa fila, numa linha, numa gôndola de supermercado e, por exemplo, foi comprar um biscoito ou um chocolate e começou a ler as opções e ele foi olhando, 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 olhando e ele acabou por não comprar nada, não escolher porque ele não sabia qual levar, qual comprar. Isso, nossa, você não comprou? Não comprei. Por quê? Porque eu fiquei na dúvida. Sabe por que você ficou na dúvida? A quantidade de opções faz com que o nosso cérebro não consiga se decidir no que comprar. Então, hoje já é provado cientificamente que muitas opções o nosso cérebro vai parar, poucas opções ele também vai parar, ele também vai ficar indeciso.
Sabe aquela situação? Você abre a geladeira, só tem ovo, você fica indeciso se você come um ovo ou se você toma um copo de água. Por quê? Porque tem poucas opções, ele não sabe o que fazer. Muitas opções, a mesma situação. Então, a ansiedade você tira, você coloca num estado de muitas opções. Quais são as probabilidades do futuro? São infinitas. E essas probabilidades só vai acontecer se você construir no presente. Mas a sua mente, o seu cérebro, os seus pensar, sentir e agir está lá no futuro, está lá onde não existe. Então você vai desenvolver essa ansiedade que vai causar sintomas físicos, sudorese, tremedeira, fraqueza, pressão alta ou baixa, dor de cabeça, é, medo da rua, se trancar, uma série de outras coisas vai ocorrer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E um lar, um ambiente muito hostil para nós, vai acontecer a mesma coisa. Um ambiente hostil, quando a pessoa precisa dividir o espaço, uma república. Então você vive num ambiente, vive com 3 ou 4 pessoas diferentes. Vocês estão dividindo água, dividindo luz, dividindo aluguel, internet, e cada um compra sua comida ou divide isso também. É, se as pessoas nesta república não são amigas, não são parceiras, não são companheiras, vai causar uma ansiedade, um estresse na pessoa também, porque o ambiente é hostil. A mesma coisa vai acontecer com que a mesma coisa vai acontecer quando o casamento ele terminou, ele acabou, mas por necessidades financeiras, por eles necessidades, não só financeira, o casal continua junto na mesma casa e eles dividem responsabilidades. Tem que tomar cuidado para ver se um não está botando pedra nessa república e deixando essa república hostil, essa hostilidade também causa essa ansiedade, causa esse desequilíbrio. Outra coisa que causa desequilíbrios, pais idosos. Quem tem pais idosos, eu sempre disse aqui que eu tenho pais idosos, eu tenho pai e mãe, eles causam um pouco de desequilíbrio na vida dos filhos quando eles são teimosos, quando eles têm dificuldade de aceitar determinadas coisas, quando eles fogem muito da regra. Você diz que tem que tomar um remédio, ele não toma, você diz que tem que fazer tal coisa, ele não faz. E isso estressa muito a vida dos filhos e os filhos também têm essa ansiedade. Ela tem medo. Outra coisa, ainda dentro dessa situação, o luto causa muita ansiedade em nós. Nós temos medo, a gente pode até nem viver muito bem com eles, mas a gente tem medo da morte desses seres. E aí a gente fica assim, como é que eu vou agir quando eles partirem? Será que eu dei o meu melhor? Será que eu não fui ruim? E aí você começa a viver uma situação antes da hora. Isso também causa muito estresse, causa muita ansiedade e é pedra no seu baú. É pedra no seu baú. Então, quando é que os baús são separados? Quando o casal não se entende, cada um vive a própria vida a seu bel prazer. Então cada um tem o seu próprio baú, em vez de ter um único baú. Quando é república, cada um tem seu próprio baú. Quando nós temos que cuidar dos nossos pais, a gente não pode dividir o nosso baú com os nossos pais, porque a gente já tem a divisão do nosso disso com o nosso companheiro, com a nossa companheira. A gente não pode fazer aqueles 2 pés, um pé na minha casa e um pé na casa dos meus pais. Eles são parentela, a gente tem que cuidar bem, mas a gente não pode viver
um pé em cada casa, em cada relacionamento. O nosso relacionamento é o nosso casamento, o nosso companheiro, a nossa companheira. Então a gente tem que ter um monte de cuidados, e todos esses cuidados, ou a gente coloca pedra, ou a gente causa esse ramo de ansiedade. Então nós temos muito essas ansiedades causadas por esses desequilíbrios dentro do nosso lar. Nós não podemos nos esquecer que a sociedade é constituída dessas células familiares. Então a família, ela é um sistema, e esse sistema tem que estar equilibrado e saudável para que a sociedade esteja equilibrada e saudável também. Mas a gente vai continuar esse assunto nas próximas lives. O microfone está aberto para perguntas. Fiquem à vontade para as perguntas agora. Um de cada vez, gente. Espera um pouquinho. Carlos, pode perguntar. Tônia, eu vou descrever agora uma situação bem atípica de um casamento que eu fui sábado. Eles são meus vizinhos. E a noiva é filha única. O noivo eu não sei. Pelo tanto de gente que tinha na igreja, a família dele é muito grande. As duas famílias são, mas a do noivo é bem grande. E, assim, para minha surpresa, o casamento foi sábado, né? A noiva, agora esposa, continua morando com a mãe e o marido continua morando com os pais. Esse casamento vai dar certo? Então, isso é uma. Olha, assim, espera aí, porque só deixa eu complementar. Por parte da noiva, existe uma. Ela gosta de ser tratada como criança. A mamãe espera com cafezinho, lava roupinha, né? Ok? Então, assim, arruma o quarto. Eu sei de tudo, eu não estou inventando, porque ela vive em função da filha, né? Ok? O pai da noiva perdeu 8 quilos, está em depressão, porque a filha vai embora. Então, assim, olha a carga que esse casal está levando. Esse casamento vai dar certo. Pode dar certo, Carlos. Se eles conversarem sobre isso, se tudo isso foi delineado antes do casamento, pode dar certo. Hoje, está ocorrendo um fenômeno na sociedade muito estranho, que é o impedimento dos pais do crescimento dos filhos. Então, os pais retardam essa fase psicossexual da criança a vida inteira, retardam. Como ela deve terminar aos 7 anos, por exemplo, se você falar hoje para uns pais que os filhos devem aprender tudo, que você tem que ensinar tudo, e depois eles só vão aplicar, e você só vai orientar até os 7 anos, que daí a partir daí eles vão aplicar, eles vão orientar, e você vai orientando o crescimento deles, vai achar um absurdo. Mas o que está acontecendo? Esse retardo que os pais estão fazendo no amadurecimento e no crescimento dos filhos, então é só a gente pensar assim, ó, só a gente ver assim. Quando nasce um menininho e uma menininha num lar, o que é que as pessoas dizem? Ai, nasceu a minha princesinha. Ai, nasceu o meu príncipe. Muito bem. Se eles são princesas e se eles são príncipe, os pais são reis e rainhas, certo? Quem administra um reinado? A minha e o rei. A rainha e o rei. O que os príncipes e princesas fazem? Nada, usufrui-se do reino. Então, nós estamos fazendo isso. Então, nós
nós, entre aspas, aqui, vírgula, nós estamos vendo esse fenômeno na sociedade onde os pais retardam o crescimento dos filhos, o amadurecimento dos filhos. Bem, eu acredito que a maioria aqui presente, ou não, ou talvez todas as pessoas aqui presentes, são cristãs. Se essas pessoas aqui presentes, se todos vocês são cristãos, como eu sou cristã, nós seguimos um mestre que é Jesus. Jesus dá um ensinamento muito interessante com relação a isso. Estão perguntando para Jesus com relação ao casamento. E ele diz assim: é dado ao homem, ou seja, é autorizado, você dá uma autoridade ao homem. O homem aqui é de forma generalizada, não é referente ao sexo masculino, mas ao ser, o espírito humano. É dado ao homem deixar a casa do pai e construir a sua própria família. Então é dado, é autorizado que se deixe a casa dos pais. Quando os pais não permitem isso, o erro maior não é dos filhos, não são dos filhos, são dos pais, né? Então, não vou criticar, não sei o porquê, não sei a causa, não conheço. Lembre-se sempre o que eu ensino: toda a história tem dois lados e mais um, a verdade. Mas esse fenômeno está acontecendo. Esse fenômeno está acontecendo, sim, dos filhos, dos pais impedirem o crescimento dos filhos. Mais alguma pergunta? Sônia, Pode falar, minha querida. esse caso, assim, falando para o Carlos, que é mais comum que a gente possa imaginar. Eu conheço um casal que ele se casou e a esposa mora em Hortolândia e ele mora em Paulínia. Normal, sabe? Eu tenho uma outra conhecida também, que ela mora em Sumaré e ele mora em Montemor, sabe? Olha, Mas, assim, a gente acha estranho na nossa geração, a minha, que nós somos mais ou menos iguais de idade. Mas tá muito mais comum do que se possa imaginar, sabe? o, Tá casa, muito comum. o Isso casamento, aí tá comum. o casamento com casas separadas, não na casa dos pais. Sabe, o noivo, o marido mora numa casa e a mulher mora na outra. Na outra casa. Isso é mais comum do que você possa imaginar e, por incrível que pareça, mantém o casamento saudável por mais tempo. É, está se vendo isso. Isso não é novo, não é de agora. Tem um casal de atores muito famoso que estão bem velhinhos agora no Brasil, que é a Rosa Maria Murtinho e o Mauro Mendonça. Eles são casados há mais de 60 anos, eles nunca moraram na mesma casa. Então, casaram, educaram filhos, sempre moraram separados. Isso não é o problema. Quando o casal tem essa condição, tem essa característica, isso não é um problema, isso é saudável. A dificuldade é quando não sai da casa dos pais, quando não cresce, quando fica ali com síndrome não, mas a cama separada é maravilhoso, meu amor. Eu acho maravilhosa a cama separada porque dá mais saudade, né? Você vai lá na outra cama, tudo bem, né? Não quero dormir sozinha, não. Tô dando piadinha aqui. É síndrome de Peter Pan. Então, os pais querem os filhos Peter Pan, ou seja, que eles não cresçam nunca. Isso é muito ruim. Isso é que é ruim. Casas separadas, não. É tranquilo. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Eu acertei o ditado, né? Eu que não sei o que é que eu falei aqui. Aqui sou eu, quem não lembro de nenhuma data. Você não lembra de datas, Grace? Não. É, os americanos comem camas e casas separadas. O Natal já chegou aí. Mais alguma pergunta, gente? Gente, essa questão, só complementando, essa questão de um lembrar de data e o outro não lembrar de data,
é bastante comum e não transforme a sua vida num inferno. Mas se o seu companheiro ou se a sua companheira é romântico, faz um esforçozinho, né? Faz um esforçozinho que é legal, que faz bem. Aí você também não precisa ser assim, esperar que a criatura lembre sozinha. Você pode pôr bilhetinhos, né? Você pode colocar assim. A gente não brinca com as crianças na época de Páscoa, a gente não faz aqueles pezinhos de coelhos para eles achar os. Bem, não sei, a minha família faz isso, né? Guarda, esconde os bombons em todos os lugares, aí coloca aqueles pezinhos de farinha pela casa inteira, acha bilhete. As crianças, nossa, se divertiam muito com isso. Então a gente pode fazer isso com o nosso companheiro, a nossa companheira. O grande dia do nosso lance de pura felicidade está chegando, não se esqueça. Entendeu? Então, o meu aniversário que fez com que eu vivesse nessa. Seja romântico, gente. Que eu vivesse nessa vida e tivesse a oportunidade maravilhosa de te conhecer, a pessoa que encanta a minha vida, está chegando. Então, desenvolva aí o lado criativo, seja poeta. Se não tem dom, se não tem veias poéticas, não corre sangue poéticos em suas veias, vai na internet, procura um poeta e faça um versinho, sabe? É igual o versinho dos alcoólicos, né? Eu trabalho tanto tempo com alcoólico que eu conheço os versinhos deles. Eles têm um versinho que diz assim: a noite é uma criança e eu sou um brinquedo. Não é só eu que chego tarde, é o sol que nasce cedo, né? Então, é um versinho, né? Então, faça um versinho, né? Na noite da vida, a oportunidade feliz de te conhecer. Olha como eu passei a ter um céu estrelado e a lua poética dos amantes, porque você faz parte da minha vida. E aí vai desparramando bilhetinho, gente. Seja romântico, pelo amor de Deus. Eu sou romântico, né? Muito romântico. Eu sou muito romântico, eu sou muito grudenta. Né? Então, você já imagina, né, a coisa, né? Mais alguma pergunta, gente? Deise, tá quietinha hoje, Deise. Nenhuma pergunta? Tá bom, respondeu. Oi, boa noite. Boa Ai, noite. filha, são tantas perguntas que eu nem pergunto mais. Ai, ai. Essa coisa de pai, mãe, sempre para mim pega muito, né? Mas eu não tenho o que fazer, né? Só tenho que botar ordem na casa. Autoridade e autonomia, Deise. Porque os nossos Sim, eles vão perdendo o controle da própria vida. Eles não têm mais condições de cuidar sozinho. A gente que cuida, então tem que ter autonomia e autoridade. Né? sim, mas sabe o que que eu fico muito brava? É que, como eu faço, os outros vão deixando, né? E aí, eu mesma não tenho palavra comigo mesma, né? Eu falo que eu não vou, eu vou deixar para eles, tal. Mas como que você vê dois velhinhos ou sentindo dor ou com alguma coisa e você deixa e os outros não estão nem aí? É muito difícil isso, É muito sabe? E eu não sei mesmo, eu tô. É um impulso que eu tenho de ir e ajudar. Não adianta eu falar assim, não, vou deixar essa vez para eles. Mas eu deixo e ninguém vai, e aí como que a gente lida com isso? Com a dor do outro? Poderia ser um vizinho, poderia ser qualquer pessoa, né? E eles não fazem. É muito difícil isso. Eu sei, Deise. A gente faz DR com marido e mulher. Marido e mulher faz DR, discute a relação. Irmãos também precisam discutir a relação chamada pai e mãe.
Eles precisam sentar e conversar. Olha, vamos fazer uma rotativa. Eu faço isso, você faz aquilo, é sua vez, coisa parecida. Lógico que às vezes você tem um monte de irmão, tem uma outra pessoa aqui que passou por esse drama, que está presente aqui hoje, Deise. Ela sabe que eu estou falando dela, mas ela tem 6 irmãos. E ela era que cuidava, ela que coisa assim. Então eu falei para ela assim, ó, ou você assume, se eles não querem, se você tentou a DR e eles não querem, você assume. Você assume a responsabilidade, mas você tem que ter autonomia com ele. Eu vejo a Ivone, minha filha, ela chega em casa, ela vai lá, ela dá banho, ela dá comida, a outra irmã vem, dá comida, faz comida, elas dividem essa situação, coisa parecida. Meus pais ainda não estão precisando dessa fase de banho, onde você tem que dar banho, você tem que cuidar. Mas é uma fase difícil, é uma fase delicada. Minha mãe liga para mim e diz assim: ai, filha, eu não aguento seu pai. Daí eu falo para ela assim: mãe, é sua cruz. O meu pai é seu marido, ele é sua cruz e não minha. Ele é o teu baú e não meu. Então eu tenho outro baú e eu também sou baú de outro. Então, cada um com o seu baú, não dá para carregar o baú do outro. Aí ela dá risada, fala que eu sou engraçada, coisa parecida. Mas eles vão se queixar. É praxe, tá, Deise? Só Sim, todo sim. lar vai ser a mesma coisa. Eles vão queixar-se de dor. A dor deles, se você fosse medir, se tivesse um aparelho que medisse essa dor, ela está de 0 a 10, está 5 e ela está dizendo que está 120. Não adianta, coisa parecida. Eles vão queixar que não tem o que comer em casa, e você abre o armário, tem até comida estragando. De vez em quando eu brigo com os meus pais, eu chego, eu abro a geladeira, tudo que eu deixei pronto, que ao sábado eu deixo tudo pronto para a semana, tá tudo lá estragado, jogo fora, fico brava com eles. Não adianta, na outra semana vai estar do mesmo jeito. Então a gente tem que ter autonomia e também ter autonomia de si. Não se permitir que essas coisas que acontecem em torno de você contaminar você. Então eu me divirto, levo na brincadeira, dou risada. A minha mãe é muito fácil, porque é só dar palavra cruzada para ela, de preferência cobrão. Olha, gente, olha que característica interessante. Minha mãe não tem estudo. Minha mãe não tem estudo. A minha mãe faz palavra cruzada cobrão. Se eu levar, outro dia eu levei um para ela, tá até aqui, ó, que eu estou tentando fazer, nível médio e fácil. Ela me devolveu, ela falou, não quero isso daí, só eu faço de olho fechado, assim mesmo. Eu faço de olho. Aí eu trouxe. Sabe, o meu pai gosta de esporte, então ele vê 150 mil horas de televisão no esporte. Então, achar uma coisa que eles gostam e alimentar isso. A gente alimenta minha mãe de palavra cruzada. Ela fica horas na palavra cruzada porque ela gosta. Meu pai, esporte. Ele reclamou que a TV não estava boa, providenciei outra TV. Ai, filha, agora tá bom de ver esporte, viu? Agora tá bom. Para quê? Para que você tenha e não se permitir contaminar. É só isso, Deise. Porque se a gente se permitir contaminar, você fica doente, mais doente do que eles. A Ivone estava assim, eu falei, Ivone, para de entrar na faixa de tua mãe. Para de entrar. Ela é minha filha, mas ela tem a mãe biológica que ela cuida. Para de entrar na faixa, senão você vai ficar doente. Ela vai falar a mesma coisa 150 mil vezes. E quando ela morrer, 150 mil vezes você vai ouvir ela falar a mesma coisa no seu ouvido até desacostumar. Então, a gente tem que ter essa característica. Entendeu? Raras pessoas têm a mãezinha como a Iracema teve, que eu tive o prazer de conhecer e ela me adotou como filha também.
que ela veio a óbito sem perder a autonomia de si mesma, sem perder a autoridade, e não era jovenzinha, ela chegou na casa 9. Então, chegar na casa 9 com lucidez, sem perder a autoridade, gente, tem que ser muito bem. Mas isso é uma raridade, o restante é carregar a dor mesmo. Olha a Lia. A Lia, ela carrega a irmã deles. Ela não tem papai e mamãe, mas ela é filha temporona. Quando ela nasceu, as irmãs dela já eram adultas, os irmãos já eram adultos. Então, os irmãos da Lia são tudo idosos, mas idosos mesmo. E as irmãs dela estão no asilo e é ela que cuida, é ela que tem que cuidar. Então, ela nasceu por último para cuidar, vamos dizer assim, de um asilo inteiro, porque é uma velha que não tem fim. E são irmãos, olha que coisa incrível, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa característica, tá? E a irmã dela faz a mesma coisa, viu, Deise? Ai, que você não sabe o quanto que eu sinto de dor, o quanto que eu sofro, o quanto que eu arrasto as minhas penas. E é assim mesmo. Idoso é tudo igual, gente. Tudo igual, tá? Minha mãe está até mais fácil agora. Agora, os irmãos assumirem cada um a responsabilidade, ninguém quer, né? Porque poderia, assim, um dia um leva no médico, outro dia o outro leva. O que está pegando é isso, né? Não é isso. Eu tenho a minha irmã caçula, ela não faz absolutamente nada. Ela fala assim, olha, sabe como que eu posso ajudar vocês? Dando dinheiro. Então, todo mês ela dá um dinheiro para ajudar nas despesas e isso é o máximo que ela faz. O restante é eu e a minha irmã do meio. Então, as histórias se repetem, Sil, é a mesma coisa, isso, só muda exatamente isso. Então, nós somos em 3 irmãs, eu e a minha irmã do meio, nós somos muito consensuosas, a gente divide isso, a minha irmã do meio arca com a responsabilidade maior, porque meus pais preferem ficar com ela e não comigo, e eu ajudo no que eu posso no sentido de dinheiro, o que ela pede, porque minha mãe pede. Amanhã é o dia, ela liga e ela faz uma lista de coisas que ela quer, então eu vou providenciar isso. E, e aí a gente ajuda desse jeito, mas é difícil. É difícil você conciliar irmãos, principalmente quando não tem responsabilidade. Desde. Se você tem essa responsabilidade, cuide para você não ter a consciência pesada, que é igual o caso da Neide. Foi ela que cuidou a vida toda e hoje ela está feliz porque a consciência dela está tranquila. Quando a mãe dela partiu, a dela estava tranquila. E é isso que a gente tem que fazer. A nossa consciência tem que estar reta e tranquila. Entendeu? Exatamente, é isso. Eu não vou conseguir deixar. Falar assim, deixa para eles. Não tem, não faz parte de mim, né? Então vamos levando, vamos ver até quando aguento. Só não posso ficar doente, né? Exatamente isso. Procure não ficar doente. Certo, meus amigos? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Semana que vem a gente tem mais lives. Vamos entrar com um pouco mais de profundidade. Comunicação difícil, que é o que a Ana pediu, essa comunicação truncada e a ansiedade. Então, vou colocar a ansiedade em várias situações, que a ansiedade é que faz a nossa comunicação ser truncada também. E a Fabiana, né, que está esperando aí esse assunto maravilhoso aí chamado ansiedade. Boa noite a todos para vocês, muita Boa paz, noite. beijão, até a semana que vem, amo vocês, né? Beijo para todos. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega
que interfere na sua vida e você nem percebe. Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe. É porque você não conhece o canal Sônia Divino. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!